meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre verbos, tempos verbais. Você lembra do que se trata? Daqui a pouquinho eu vou refrescar a tua memória, tá? Antes, vamos ver de que forma podemos assistir a essa aula. TV, celular, tablet, computador. De que forma? TV Nova Nordeste, olha aí, ó, canal 22.2, tá certo? Começamos às 9h30 e tem a reprise às 18 horas. Você também pode assistir pelo YouTube. Digita lá na lupa, Educa Recife. Você vai encontrar o canal da Prefeitura. Entra, tem um monte de coisa legal por lá, gente. Tem aula dos anos iniciais, finais, educação infantil, educação inclusiva, EJA, que é a educação para jovens e adultos. Fora um monte de coisa legal, várias dicas. Gente, o canal da Prefeitura é uma riqueza, não perde, tá? Você também tem a possibilidade de baixar o aplicativo no seu celular. Por isso está aparecendo aqui, ó, QR Code na tela. Mira teu celular para esse QR Code. Baixa o aplicativo no celular. Vai pedir a sua matrícula, tá bom? Você, estudante da rede do município do Recife. Pede na escola a sua matrícula, fala com sua professora, com a gestão da sua escola. E aí você vai colocar, vai entrar, todos os dados móveis estarão liberados para você. Você poderá assistir às aulas, participar, mandar perguntas, sugestões, tá? Conosco hoje no chat está a professora Sandra. Bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Keise. Sextou, né? Então vamos participar aqui dessas aulas maravilhosas que a gente fez com muito carinho para vocês. Estou aguardando a participação. Isso mesmo, professora Sandra. Sextou. Conosco também está Jéssica, não, desculpa, Helena, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Helena. Vamos lá, gente. Tempos verbais. O que são tempos verbais? Você lembra o que é verbo? Quem aí lembra o que é verbo? Fala para mim no chat. Será que já tem alguém no chat? Se tiver, professora Sandra, me fala, tá? Vamos lá, gente. Verbo é aquela palavrinha que indica a ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, a ação, tudo aquilo que você faz que tem um movimento, como o próprio nome diz, uma ação. Então, escrever, andar, falar, dançar, comer, beber, sorrir, tá? Tudo isso é uma ação, não é? Que você faz, tem algum movimento, tem uma ação, então isso é verbo, tá? Mas não só isso. Verbo também são aquelas palavrinhas que indicam um estado, mas não é o estado da aula de geografia, tá? Pernambuco, Paraíba, não. Tem nada a ver com esse tipo de estado. É aquele estado em que você se encontra. Então, eu continuo te esperando. Esse continuar é um estado, é a forma como eu me encontro. Ele está feliz. Olha só, é o estado que ele se encontra, um estado de felicidade. Ele está feliz, entenderam? Ele parece meio triste. Então, esse parecer também é um estado, é como a pessoa se encontra. Esse parecer também é um verbo, entenderam? O verbo que indica estado. E também verbo são aqueles fenômenos da natureza. Então, chover, relampejar, trovejar, nevar, tudo isso também é um verbo, certo? Então, o que é verbo mesmo? São aquelas palavrinhas que indicam uma ação, um movimento, um estado, como você se encontra em determinado momento, ou um fenômeno da natureza. Choveu bastante ontem à noite. Nevou muito no Canadá. Entenderam o que significa fenômeno da natureza? Vamos lá, continuando. Olha aqui. Exemplos de alguns verbos indicando ação. Vamos almoçar agora. Aí, gente, vamos. Nós vamos. Eu vou, tu vais, ele vai. Tá certo, gente? O vermelhinho aí para destacar ficou na palavra errada, tá? Mas que também almoçar é um verbo, porque aí você diz, eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, não é? Mas aí eu queria destacar o vamos. Eu vou, tu vais, ele vais. Tá certo também.
Eu ando muito de bicicleta, olha só, andar, tá? Eu ando, tu andas, ele anda, é um movimento, é uma ação. Rafael toca violão, o verbo tocar, olha só o movimento, a ação. E agora verbos indicando um estado. Ele está desesperado por uma resposta. Percebam aí que o está é um verbo que indica um estado. É como ele se encontra agora. Todos parecem meio confusos. É como as pessoas estão nesse momento. Estão meio confusas. E um verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu muito à tarde. Relampejou a noite toda. Olha só, chover, relampejar. Se estivesse aí, nevou bastante ontem. Também era um verbo, porque nevar também é um fenômeno da natureza, não é? Trovejou muito semana passada. Também é um verbo, porque indica um fenômeno da natureza. Você está entendendo? Gente, os verbos possuem as suas flexões, ou seja, eles mudam de acordo com o tempo, o número e a pessoa. O que significa isso, professora? Você já falou de estado, você agora está falando de número, não é número de matemática, hein, gente? Preste atenção. Quando a gente diz que o verbo muda em relação ao tempo, quer dizer, o verbo ele se encontra no presente, que é alguma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. No pretérito, o pretérito é a mesma coisa que passado, então foi alguma coisa que já aconteceu. E também no futuro, que é algo que vai acontecer, tá certo? Então esse é o tempo do verbo, são os tempos do verbo. Número tem a ver com singular e plural. Então, uma coisa apenas é o verbo no singular. Mais de uma, duas, três, quatro é no plural. Lembra disso? Singular indica uma coisa apenas, plural mais de uma. Então, se eu digo, ele chegou, está em quê? Singular ou plural? Está no singular. Por quê? Porque é uma pessoa apenas que chegou. Ele chegou. Percebam agora, se eu colocar mais de uma pessoa, o verbo vai mudar. Eles chegaram. Já mudou o verbo. Por quê? Porque mudou também o número. Era singular antes, agora está plural. Percebem como o verbo muda? Eu não posso dizer eles chegou. Fica feio. Eles comeu o bolo. Tá bonito isso? Eles comeu? Não. Eles comeram. Eles chegaram. Elas dançam. Elas dançam muito bem. Tá certo falar assim? Não. Como é que a gente diz? Para concordar aí com o pronome elas. Elas dançam. Ela dança. Elas dançam. Entenderam? Então o verbo precisa estar de acordo com com o singular, com o plural, tá? E também ele concorda, olha só, com a pessoa. A pessoa, eu, tu, ele ou ela, nós, vós. Vós é como se fosse vocês, tá? Vós, vocês, eles ou elas, certo? Então o verbo também precisa concordar com isso, tá? Olha aí, exemplos de verbos no singular. Então, eu peguei uma frase e coloquei essa frase no presente, no pretérito e no futuro. Você lembra o que é pretérito mesmo? O que é pretérito? Pretérito é a mesma coisa que passado, tá bom? Então, sempre que você ouvir essa palavra pretérito, lembra que isso significa passado, tá? Olha só, frases no singular. No presente, o pardal voa alto. Olha o verbo aí, voar. O pardal voa. E se eu quisesse dizer essa frase no passado, como é que eu diria? O pardal voou. Eu não posso dizer voa, porque voa é presente. No passado foi alguma coisa que ele já fez. Então, ele voou. E se eu quiser dizer essa frase no futuro, como é que eu digo no futuro? Eu falo voou,
Não. Eu falo voa? Não. Eu falo o quê? É alguma coisa que ele ainda vai fazer. Então, ele voará alto. O pardal voará alto. Se você soltar esse pardalzinho da gaiola, ele voará alto. Entenderam? E agora essa mesma frase no plural. Olha só, no presente, indicando mais de um pardal, vários pardais. Os pardais voam alto. E no passado, ou no pretérito, que é a mesma coisa, os pardais voaram alto. Voaram, já aconteceu. Isso foi ontem, eles voaram ontem. E no futuro, alguma coisa que ainda vai acontecer. Como é que eu digo? Os pardais voarão alto. Agora, gente, percebam aí a palavra escrita no passado e no futuro. Elas se parecem, mas não são iguais. Elas são diferentes. E muita gente confunde isso, tá? No passado, eu termino com AM. No futuro, eu termino a palavrinha com AOTIL. Dá uma olhadinha aí na tela. Passado, os pardais voaram. Voaram. Percebam que termina com AM. E a sílaba mais forte que a gente pronuncia é a penúltima. Ou seja, é uma palavra paroxítona, tá? No passado, a palavra que a gente fala aí no plural, ela tem a sílaba mais forte na penúltima sílaba. Voaram. Já no futuro, termina com AOTIL. E a sílaba mais forte é a última sílaba, porque tem até o acento aí no A, não é? Voarão. Perceberam? Voaram no passado. Voarão no futuro. Então, não esquece. No passado, termina com AM. No futuro, quando você for escrever, termina com AOTIL, tá bom? Então, eu trouxe um bolo aqui para o meu trabalho ontem. E todos comeram ou todos comerão? Foi ontem, já passou. Foi ontem, tá? Já passou. Eles comeram ontem ou eles comerão? Como é que eu falo? Eles comeram, porque é passado. Então, termina com AM. Se eu trouxer esse bolo segunda-feira ainda, eles comeram o bolo já, segunda-feira, que nem chegou, ou eles comerão, ainda irão comer. Eles comerão. Como é que eu falo? Comeram ou comerão? Alguma coisa que ainda vai acontecer semana que vem. Eles comerão. Percebem? Não esquece isso, hein? Muita gente erra isso quando vai fazer uma produção textual. Vamos identificar os tempos verbais? Quais dessas frases está no futuro? Uma coisa que ainda vai acontecer. Eu digo, o pardalzinho nasceu, o pardalzinho nasce ou o pardalzinho nascerá? E aí? No futuro, alguma coisa que ainda vai acontecer. Tem alguém no chat, professora Sandra? Temos. Nós temos a Samara e a Isabela, que desde cedinho estão aqui com a gente. Olá, Samara. Olá, Belinha. Tudo bem? E aí, vocês podem me responder aí qual frase está no futuro? Alguma coisa que ainda vai acontecer? Pardazinho nasceu, nasce ou nascerá? O que é que você acha? O pardalzinho, tchan, 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 nascerá, porque é futuro, não aconteceu ainda, ainda vai acontecer, não é verdade? E agora, qual dessas frases está no presente? Está acontecendo agora, nesse exato momento. Sasha lhe deu uma casa. Deu. Será que isso é presente? Sasha lhe dá agora, nesse momento, uma casa. Isso é presente? Ou Sasha lhe dará uma casa amanhã, ano que vem? E aí? Qual dessas frases aí está no presente? Deu, dá ou dará? E aí, Samara? E aí, Belinha? Fala pra mim.
No presente, então, é dá. Sasha lhe dá. Vai lhe dar agora uma casa. E qual agora? Eu quero saber quais, porque tem mais de um. Quais verbos estão no pretérito? Você lembra o que é pretérito? Samara, o que é pretérito? Fala para mim. Pretérito é algo que já passou, é passado. Pretérito e passado é a mesma coisa, tá? Quais desses verbos aí, olha, estão no passado, estão no pretérito? Falou, anda, assistirá, viajará, chorou, come, leu, estuda, desenhou. Alguma coisa que já aconteceu. Quais são os verbos aí que a pessoa já fez? E aí? Você sabe quais são? Então, olha só. Falou, chorou, leu, desenhou. Por quê? Porque aí são verbos, são ações que já foram praticadas. São ações que já aconteceram. Entendeu o que é pretérito? Eu costumo, professora Sandra, eu até brinco assim com minhas amigas. Existe uma gíria que a gente fala assim, eu não acredito, tô passada, não é? É. As pessoas não falam assim, tô passada com isso. Eu não falo tô passada. Sabe como é que eu digo? Como é que você fala? Tô pretérita. Eu falo tô pretérita. Entendi, porque você pra é mais mudar chique, um pouquinho, né? É, porque eu sou chique. Aí eu falo tô pretérita. E as Entendi. meninas e minhas amigas morrem de rir. Que isso não existe. Eu falo direto. Ai, minha gente, eu tô pretérita com isso. Quer dizer, eu estou passada com isso. Pretérito é a mesma coisa que passado, tá bom? Não esquece. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Iremos fazer outras revisões sobre esse assunto, porque, olha, verbo é um assunto que nós temos que estudar muito, muito, muito. Senão a gente esquece, porque tem tanta coisa, não é? Tem os números, que é singular e plural, o número do verbo. Tem as pessoas do verbo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tem o que mais? Os tempos verbais, presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, futuro, é muita coisa. Então, olha, não adianta só assistir uma aulinha e achar que está de boa na lagoa, não, hein? Tem que estudar, tem que sentar e estudar todo dia, tá bom, gente? Que é para, olha, internalizar, para você saber de qual salteado esse assunto, tá certo? Um beijão, não saiam daí que tem muito mais. Tchau, tchau. Obrigada, professora Sandra. Por nada, vamos lá, vamos seguir. Obrigada, Helena.